Aquilo que Deus te deu para você fazer, se você não fizer e você ignorar, vai ser trocado de mesa, vai ser dado para outro, vai ser dado para aquele que tem ousadia para fazer aquilo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Ana. Você abriu esse vídeo, eu quero te desejar boas-vindas. Eu quero compartilhar com vocês hoje 3 coisas que fizeram a minha vida mudar, lógico, para melhor. E que eu percebi que ela é essencial, principalmente para quem quer uma mudança de vida em todas as áreas. E eu até fiz anotação aqui para mim não esquecer. Primeiro, é o seguinte: a vida que você tem é o fruto das suas escolhas. Ah, Ana, mas essa frase é bem conhecida, sim. Mas você já parou para pensar e para meditar nessa frase? Que a vida que eu tenho é fruto das minhas escolhas, e eu vou acrescentar até mais. Às vezes não é nem a da minha escolha diretamente, mas tem a escolha de terceiros que acaba me fazendo tomar decisões que talvez eu não queria. Então eu quero falar com vocês sobre isso. Então vamos lá. Como vocês já sabem, né? Ou se você ainda não sabe ou nunca ouviu essa frase, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, pensa comigo. Se eu, Ana, quero ter uma vida financeira melhor, ter uma saúde melhor, eu não posso andar com pessoas que não têm uma saúde, que não têm uma vida financeira boa. Por quê? Porque eu já tenho os meus problemas, os meus bloqueios, as minhas travas nessas áreas. Se eu continuo andando com pessoas que têm travas, ou talvez iguais ou maiores que as minhas, eu vou ficar estagnada. Ou eu vou parar, ou eu vou até retroceder mais ainda daquele estado que eu estava. Então, o primeiro passo que eu fiz foi... Deixa eu só contar um pequeno detalhe. Eu fui muito medrosa na questão de tomada de decisão na minha vida, muito mesmo. Para mim tomar algumas decisões, eu tinha que ficar, como eu posso dizer, esperando a validação de outras pessoas, ou de pais, ou de amigos, ou de namorado, era sempre assim. Por quê? Porque a validação, ela começa a te impedir de dar um passo. Para quem crê em Deus, eu vou te falar uma coisa aqui. Deus coloca algo no nosso coração para a gente fazer. Ele nos dá a direção, ele nos dá o como fazer e por que você vai fazer aquilo. Ele também te dá a direção. Normalmente, as coisas que Deus quer que a gente faça aqui na Terra é sempre para beneficiar a vida dos outros. Então, por muito tempo eu ficava assim, com medo. Ah, mas e se eu tomar essa decisão? O que vamos supor, minha mãe vai pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? O que é que o meu parente vai pensar? E eu fui percebendo, eu falei, gente, se eu ficar pensando assim, ficar passando e perdendo o meu tempo, preocupado com o que o outro vai pensar e dizer de mim, eu não vou viver minha vida. E, infelizmente, gente, eles vão falar. Você fazendo ou não, você criando seu canal no YouTube ou não, você mudando de emprego ou não, você abrindo uma empresa ou não, você fazendo o que quiser, eles vão falar. Então, o primeiro passo foi fazer as coisas mesmo com medo mesmo. E não importa o que as pessoas iam falar de mim, entendeu? Outro ponto. Então, eu entendi que como que eu ia sair daquela vida medíocre, como eu ia sair de uma vida financeira ruim, como eu ia sair da timidez, do sobrepeso, como que eu ia sair disso, sendo que eu vivia no meio de pessoas que viviam isso também. Então, o primeiro passo que eu dei foi trocar de mesa.
eu troquei de mesa. Eu decidi afastar de pessoas, eu deletei muitas pessoas das minhas redes sociais, pessoas que não me agregavam nada, e até que no ano de 2018, o YouTube me indicou um vídeo, foi até do Bob Proctor. E esse vídeo, ele ensinava sobre a mudança de paradigma. Ali, a minha mente fez assim, ó, fez tipo um boom na minha mente. E eu comecei a estudar sobre mudança de paradigma e fui me aprofundando nisso. Eu não tinha o hábito de ler, não tinha o hábito de ler, gente. Aí, nesse vídeo, ele vai e indica 2 livros. O primeiro foi, eu acho que foi A Ciência de Ficar Rico. E o segundo, qual que é o nome? Foi o... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não. E o segundo livro foi O Poder do Subconsciente. Esses 2 livros, eles abriram a minha mente, assim, de uma forma extraordinária. Então, a partir desse vídeo do Bob Proctor, a partir desses 2 livros que eu comecei a ler, comecei a criar o hábito da leitura, ali eu comecei a ver o quê? Os meus pensamentos sendo moldados, a minha forma de pensar sendo diferente. E nisso, aí eu fui me aprofundando mais e mais, fui comprando livros, fui saindo fora de algumas pessoas, e ali eu comecei a ver nos pequenos detalhes as mudanças acontecendo na minha vida. E nesse ano também, eu comecei o quê? Gente, eu sempre amei a praticar atividade física, sempre, desde a época de escola. Qualquer tipo de esporte, eu estava lá. E depois de um tempo, ali com meus 20, 23, ali, 22, ali pra frente, eu sei que eu parei de praticar esporte, então eu acabei ficando um pouco acima do meu peso. E nisso, nesse ano de 2018, eu comecei a incluir também atividade física. Comecei a praticar atividade física em casa, e foi até através da Carol Borba, através do YouTube. E ali eu comecei a ver, meu corpo começou a ser transformado, eu comecei a voltar para o meu peso normal. E ali eu fui criando esse hábito de comer mais saudável, eu fui tirando açúcar, eu fui diminuindo açúcar, eu fui incluindo chás, que eu sempre amei, mas eu fui incluindo mais tipos de chás para tomar. Eu comecei a me alimentar melhor. E eu falo isso para vocês que é tão poderoso a mudança de hábito, que eu lembro que tinha uma época que eu fiquei assim, o rosto todo manchado, os braços, as costas, tudo manchado. Até que eu entendi que a minha alimentação estava ruim, então logo o meu intestino estava, estava todo ferrado. E isso já estava o quê? Vindo para fora, para minha parte externa. Aí quando eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a ver, minha pele ficou mais limpa, tudo foi voltando ao normal. Então, assim, hoje eu falo para qualquer pessoa, tanto que tem pessoas que me procuram para pedir ajuda ou alguma direção, porque quando eu começo a incluir hábitos saudáveis na minha vida, tudo melhora, nosso cognitivo melhora, nossa forma, de pensar, de agir, de executar tarefas, tudo muda. Então eu deixo aqui essa dica para vocês, tá? E esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, que eu não quero enrolação. Então, esses 2 livros que eu li, o primeiro foi esse, A Ciência de Ficar Rico, e esse aqui, O Poder do Subconsciente, que foi os 2 livros que me deram, assim, direções e caminhos, que eu sou grata a Deus demais por isso, por ter me conduzido também nessa busca desse autoconhecimento. E agora, vou ir pro número 2, que é: se você não fizer, outra pessoa fará em seu lugar. Se você não fizer, outra pessoa fará no seu lugar. E isso é fato. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei, a sua fé, não tô aqui falando de religião, mas eu creio em Deus, então eu vou falar Deus. Não sei, você pode falar o todo, não sei. Você fica à vontade, mas aqui eu vou falar disso. Tem vezes que
você vai receber uma informação, você percebe que é de dentro para fora. Se você não colocar isso em prática, pode ser uma ideia de negócio, pode ser qualquer coisa, mas se você não colocar em prática, você procrastinar ou você não quiser fazer, breve você vai ver outra pessoa fazendo. E eu já vi isso várias vezes acontecer. Pessoas, teve até um caso de um conhecido meu, que Deus deu ele a direção de um negócio e mostrou pra ele que era pra ele fazer assim, assim, assim. Ele não quis fazer. Ele simplesmente não quis. E pouco tempo depois, poucos meses depois, ele viu outra pessoa em outro lugar fazendo. Porque aquilo que Deus te deu para você fazer, se você não fizer e você ignorar, vai ser trocado de mesa, vai ser dado para outro, vai ser dado para aquele que tem ousadia para fazer aquilo. Se você já leu a Bíblia, você já viu a história de Elias e de Eliseu. Quando Elias ficou com medo e ele fugiu, e ele achou que era só ele que era o profeta, que era só ele que era aquele, Deus falou com ele, não é só você. E falou com ele, então agora você vai lá na casa de fulano de tal e vai lá ungir ou consagrar Eliseu. Eliseu vai ficar no seu lugar. Então todas as vezes que eu não quero fazer por medo, por omissão, o Senhor vai te tirar desse lugar e vai colocar outra pessoa. Coração mesmo, eu quero que você guarde essa frase. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Então seja obediente ao Senhor, obedeça ao Senhor, sabe? Porque às vezes aos nossos olhos pode ser muito assim, entre aspas, sem noção, mas aos olhos do Pai Ele sabe todas as coisas, Ele vai te direcionar da forma que Ele quer que você faça, porque lá na frente vai dar tudo certo. Então não negligencie isso. 3, o medo nada mais é do que bloqueios emocionais. Nada mais é do que bloqueios emocionais, bloqueios na sua mente. Eu estou aqui fazendo meu primeiro vídeo no YouTube, compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que eu já vivi, que eu experimentei, que eu experienciei, e o Senhor falando comigo. Abre o teu canal no YouTube, faça o vídeo. Fala com as pessoas aquilo que você já viveu. Fala com as pessoas aquilo que você já experimentou. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Se você tem medo, tem vergonha, isso é tudo ilusão da sua mente. Tem muitas coisas que a gente tem medo, que elas nunca irão acontecer. Então, às vezes, não vai acontecer nada daquilo que você ficou com medo. Não sei se você já reparou. Ou então eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você pense e medite sobre isso. Quantas vezes você deixou de prosperar por causa do medo? Às vezes não abriu uma empresa por causa do medo, não mudou de emprego por causa do medo, não fez aquela faculdade por causa de medo, não abriu o teu canal no YouTube e começou a ensinar pessoas aquilo que você sabe com excelência por causa do medo. Quantas vezes você deixou de ser você mesmo para agradar os outros? Quantas vezes você deixou de ter a autenticidade, sabe? De deixar fluir o seu eu por causa dos outros? Eu sou a primeira a estar aqui levantando a minha mão e falando que eu já fui assim. Por muitas e muitas vezes. Muitas vezes já fui assim. Muitas vezes eu deixei de viver o extraordinário, o incrível, por causa do medo. Deixei de ir a lugares por causa do medo. E depois aquele medo que eu tinha não aconteceu. A previsão que eu tinha não aconteceu. Isso é tudo ilusão da nossa mente. A nossa mente, ela mente pra gente o tempo inteiro. Uma coisa que eu passei
a ouvir é a voz do meu coração. É aquilo que o Senhor fala aqui comigo. Tudo, ele começa aqui. Ele começa no nosso coração. Depois ele sobe para a nossa mente. E a nossa mente começa a pensar, a idealizar como que aquilo vai acontecer. Todas as vezes quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto um calor aqui, uma quentura. Algo como se fosse um fogo consumidor aqui. Todas as vezes quando eu recebo algo, uma direção do Senhor, é aqui. Primeiro é o nosso coração. O nosso coração, ele é um receptor do mundo espiritual. Então, por isso que a Bíblia, ela deixa bem claro. Ei, guarda o teu coração. Protege o teu coração. Não deixa coisas ruins entrar no teu coração, porque se ele entrar no teu coração, ele vai contaminar todo o resto. Então, o medo é assim, se você permite que o medo entre no teu coração, ele vai contaminar tudo. Ele vai contaminar a tua capacidade, ele vai começar a colocar que você é incapaz. Se você deixar o medo entrar no teu coração, ele vai contaminar a tua mente. Ele vai contaminar os teus olhos. Você vai começar a achar que você não é capaz, você não é digno, você não é bom o suficiente. Então eu não vou abrir meu canal, não vou fazer meu vídeo porque eu não sou bom o suficiente. Você entende? E isso não é verdade. Todos nós temos coisas boas a compartilhar com as pessoas. Então, assim, de coração, vá com medo mesmo. Faça o que tem que ser feito. Faça tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Mas faça com nobreza. Seja nobre. Em cada decisão sua, seja nobre. Seja nobre. Então, recapitulando aqui tudo. Primeiro, mude, troque de mesas. Afasta de pessoas que até hoje só te fizeram mal, só te fizeram ou ficar parada no mesmo lugar ou ficar na tua pior versão. E eu vou te falar mais. Os teus parentes, eles não vão te ajudar. Não vão. Os teus amigos de infância, eles não vão te ajudar. Eles não acreditam em você. Eles vão ser os primeiros a rirem. É assim que aconteceu comigo. Eles são os primeiros a tentar te parar, te desacreditar. Então, não conte nada para essas pessoas. Faça em silêncio, que os seus planos darão certo. Então, troque de mesas, comece a ler novos livros, comece a praticar atividade física, se alimente melhor, tira açúcar da sua vida, suplemente o teu corpo, vá, faça um exame de sangue, suplementa, vê como que tá suas vitaminas, seus minerais. Às vezes não é nem preguiça, é falta de nutriente no seu corpo. Você entende? Uma coisa é eu desejar ter uma vida boa. Outra coisa é eu fazer por onde para que essa vida boa venha, se manifeste em mim. E outra coisa, frequente novos lugares. Procure viver novas experiências. Troque, conhecimento com as pessoas. Sente em mesas, ouve as pessoas. E uma coisa que eu quero deixar também é que seja sempre verdadeiro, coração puro e simples, diante do Senhor e diante das pessoas. Tá bom? E é isso que eu quero deixar para vocês. Essa foi uma das 3 coisas que me fizeram ser uma pessoa melhor hoje. E logo eu irei compartilhar também novos vídeos com vocês. E que Deus abençoe, que os prospere e que os conduza. E que você possa fazer
as coisas pelo qual você foi chamado para fazer. Com verdade, com simplicidade, com sinceridade. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Beijo!